Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Chegando atrasado aí, desculpa a todos aí, né? Coisas do Uber, né? Coitados. A gente acabou que a gente atrasou aí por causa do ônibus, né? Que é o Uber, né? Nosso ônibus é o Uber, né? Mas a gente está aí para dar continuidade ao estudo, né? Mais uma vez eu peço desculpa aí pelo atraso aos amigos, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do André Luiz, né? Nosso lar, tá aqui com a gente aqui, ó, pra gente estudar, né? E hoje nós vamos pro capítulo 38, né? Então a gente tava lá na casa espírita, né? Até que ele chega aqui, deu esse delayzinho aí, mas com certeza a gente recupera o tempo aí, né? E dentro aí do horário, né, que a espiritualidade nos acompanha aí, nós vamos conseguir fazer o estudo, tá bom, meus amigos? Né? Uma boa noite a todos. Boa noite aos amigos aí, boa noite aos pais, né? Dia dos Pais, né? Que chegou aí para todos, né? Boa noite aí para as mães que são pais também, né? Nós sabemos que muitas mães são mais que pais, né? Mas, né? Boa noite a todos aí que têm filhos, né? Que os nossos pais também que estão lá no mundo espiritual recebam aí o nosso amor, o nosso carinho, né? O nosso afeto. Gente, então nós vamos, né? Hoje nós vamos entrar numa parte do livro, né? Que tem por título o caso Tobias, né? Para quem não lembra, é a história, né, do companheiro que é, vamos dizer assim, o chefe do André Luiz, né? O Tobias, que é um espírito que, né, nos vai sendo apresentado lá junto com a Narcisa, né? Que é um dos responsáveis pelas câmaras de retificação, né? E o André Luiz, nesse capítulo, vai conhecer um pouco mais da história, né, do Tobias. Só para a gente poder contextualizar, antes de a gente começar a leitura, vamos lembrar que o Tobias, né, é um espírito que já está no nosso lar há um bom tempo. E por que o André Luiz vai conhecer a história dele? Nós vamos entender isso, né, porque o Tobias, né, ele tem uma situação afetiva, né, muito parecida com aquilo que o André Luiz ia enfrentar depois. Né? Nós sabemos que o André Luiz tem uma dificuldade afetiva muito grande lá com a esposa, aquela coisa toda, né, um apego, né? E aí nós vamos ver aqui na história do Tobias, né, uma lição aí pra gente nesse sentido, tá certo? Boa noite aí a todos mais uma vez, né? Então a gente vai continuar aqui, vamos começar aqui com a nossa leitura, né, que está aqui, ó, no capítulo 38 do livro Nosso Lar, que tem por título, né, o caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, né, lembra que nós estamos aí há vários capítulos, né, com o André Luiz iniciando seu trabalho lá nas câmaras, né? E aqui é o terceiro dia. Né? No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Né? Isso aqui é o André Luiz falando depois do que aconteceu. Né? Vocês vão ver que durante ele vai tomar um susto. Né? Obrigado aí, Beth. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras. Uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda. Afáveis e delicadas, primaram em gentileza. Então ele vai chegar na casa do Tobias, vai encontrar com dois espíritos femininos, né? A Luciana e a Hilda, e ele apresenta uma como esposa e a outra como irmã dele. A senhora Hilda convidou-me... pulei aqui. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Olha que interessante, né? Então todas as casas, né, tinham um jardim e parecia que cada casa era especializada, né, num tipo de flor. A casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Então na casa do Tobias tinha, né, hortênsias e violetas.
belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços coloridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então está descrevendo as plantas no nosso lar. É interessante, né, a gente lembrar, né, que as plantas são seres vivos, né? E que o que o André Luiz estava vendo lá no nosso lar? Né? Na verdade, ele estava vendo plantas semelhantes às que tem aqui no plano físico. Né? Os espíritos, eles podem levar os elementos vitais das plantas que tem aqui, né? Lá para essas regiões de transição, né? Como é o nosso lar. E lá, essas plantas elas vão se reproduzir, vão crescer, né? Semelhantes ao que acontece aqui no plano físico. Elas vão seguir, né, os conceitos naturais, elas vão seguir lá, né, a ordenação genética dela, né, a natureza, né, e elas vão se reproduzir no mundo espiritual como se elas estivessem aqui no plano físico. Né? A mesma coisa acontece com os animais. Né? Nem as plantas nem os animais, vamos dizer assim, percebem que estão num ambiente diferente, tá? Só num ambiente propício. Tá? A única diferença do mundo espiritual ali no nosso lar para a gente aqui é questão de densidade. Né? Aqui o plano mais denso, né? O plano físico, é mais denso, né? Mas lá no mundo espiritual, né? Pelo menos no plano espiritual mais próximo, né? A gente lembra que o nosso lar está aqui bem próximo do plano físico, né? Ainda regem as mesmas leis da natureza que regem aqui, né? No nosso plano de encarnados. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se-me a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana, né, a outra moça que estava lá com eles, a outra senhora, né, nos chamou ao interior para a leve refeição. Ó, Deus vai comer lá no nosso lar. Olha que interessante. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. Trava-língua. A certa altura da palestra amável, Tobias exclamou sorridente: Meu amigo... desculpa aqui, gente. Estou só arrumando aqui. Meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça nosso caso familiar. Sorriram ao mesmo tempo as duas senhoras, e observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Olha a história do Tobias, olha só. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. E indicando as companheiras na sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Assim, murmurei extremamente confundido. O André foi o quê? Que faz com as duas? Mora as duas junto com ele aqui? O que é isso? Né? Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? O André Luiz estava, né, aterrado com aquilo. Né? Você imagina, o André Luiz, um homem da década de 30 do século passado, né? E o outro lá morando com a esposa e com a ex, vamos dizer assim. Né? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Né? Então, ele queria contar a história dele. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão da fraternidade real. Então ele está falando da questão do ciúme, né? Ele estava lá com as duas, né? Claro que ele estava unido espiritualmente de uma maneira diferente com cada uma, né, gente? Ele estava casado com as duas no mundo espiritual, para quem não entendeu ainda, né? O que aconteceu? O Tobias, ele estava lá no nosso lar e ele estava com a primeira esposa, né? Que era a Hilda, e com a segunda esposa, com o segundo casamento, que era a Luciana, né? Ele tinha um laço com as duas, mas ele conviveu com uma numa época, depois que a mais velha morreu, ele casou-se de novo. E aí, quando eles chegaram no mundo espiritual, eles se reencontraram ali
e a relação deles se manteve em equilíbrio, né? Então ele vai explicar aqui pra gente. De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Né? O que o André Luiz está perguntando, né? Então, e quando você casa mais de uma vez? Isso numa encarnação e nas outras? Como é que vai ser? Né? E isso, essa questão do André Luiz do casamento, né? Você casou uma vez. Tá, pode ser que aquele espírito reencarne e você case com ele de novo. Mas pode ser que você reencarne com outras entidades e case com outras pessoas. E em outros tipos de relação? Quantas mães? Quantos pais? Quantos irmãos? Quantos filhos nós vamos reencontrar aí? Né? Então o nosso escopo e a nossa ideia de família, ela se amplia muito com essa questão, né, das vidas sucessivas e da vida no mundo espiritual. Sabemos que a morte do corpo apenas transforma-se em destruir. Isso é o André Luiz falando, tá? Ele está perguntando. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Né? Então, o André Luiz está perguntando isso, né? Que Jesus, quando eles perguntam para Jesus, ele fala assim, ó, no mundo espiritual vocês vão ser igual ao anjo, não vai ter casamento do jeito que vocês entendem, não. A gente tem que lembrar que quando Jesus fala isso, ele está falando isso há 2000 anos atrás por um povo, né, que tinha uma consciência, uma visão de realidade espiritual desse tamanhozinho, né? Então ele falou que o pessoal dava conta de entender. E ele não mentiu, porque nas esferas superiores realmente é assim, né? O casamento é uma outra situação. É forçoso reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos nas esferas dos anjos, mas sim nas dos homens desencarnados. Ou seja, né, ele está falando assim, ó, não é a esfera que Jesus está falando dela, não. Aqui no nosso lar ainda não é aquele plano que Jesus está dizendo para o pessoal da época dele, não. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei, né? Como é que funciona esse negócio aí do casamento? Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série gradativa de posições. Assim, também entre nós outros, o caminho até o anjo representa grande distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia dos seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Olha que interessante, né? Claro que existem caminheiros de ânimos fortes, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por esforço supremo da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes e de socorro de guardiães carinhosos. O que ele está querendo dizer aqui? Estou explicando para o André Luiz que a nossa evolução espiritual ela é gradativa. Né? Apesar que às vezes aparecem, né, espíritos que vão mais rápido, né, que têm uma força moral maior, né? Em média, nós vamos caminhando espiritualmente de uma maneira lenta e gradual. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza, ou seja, os casamentos, né, são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é o de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Olha que interessante, né? O verdadeiro casamento é o casamento das almas, dos espíritos afins. Neste instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que isso, felicidade e amor, devemos ao espírito de amor e de renúncia da nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possui. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narrador amável. Agora a Hilda vai contar a história dos três para o André Luiz, tá, gente? E isso é interessante aqui, para a gente entender como é que são as relações, né, dos casamentos antes e depois.
Tobias e eu, né? Aqui é a Hilda contando, tá, gente? Nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Olha que interessante, né? A Hilda fala que eles se casaram muito jovem, porque eles tinham uma afinidade espiritual muito grande. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa ventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do nosso segundo filhinho. Ou seja, né, eles se casaram, foram felizes, né, na segunda gestação, no segundo parto dela, da Hilda, né, no segundo filho do casal, a Hilda morreu no parto. Isso que aconteceu. Né? Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Imagina, gente. Né? Ela desencarna, né, jovem, com um filhinho recém-nascido. Ele com um filho com um bebezinho, né, encarnado, e ela no mundo espiritual, em desespero, vendo o filhinho dela sem a mãe, né, porque ela não ia poder cuidar do filho. Né, ela tinha morrido, então ela via o filho que ia lá tocar, estar, ajudar a ser mãe, né, daquele pequeno que estava lá e do outro filho também que fica, né, e ela também entrou em desequilíbrio, os dois desequilibrados, né, porque ela foi e ele ficou, né, e ela querendo ficar e ele querendo que ela não fosse, né. Olha só. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Ou seja, então ela fica, né, ela desencarna no parto do segundo filho, né, e o desespero dela é tão grande que ela fica dentro de casa, agarrada ao marido e aos filhos. Olha só. Queria lutar, como a galinha do lado dos pintainhos. Pintainhos. Esse termo é antigo mesmo. Pintainhos, nem pintinhos, não. Pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Olha só, né? Então ela via ela no mundo espiritual desequilibrada, né? E percebendo, né, que a irmã do Tobias não queria nada de cuidar dos meninos, né? E que a empregada que tinha lá também só fingia que gostava deles, não queria. Imagina, ela vendo esse mundo espiritual, né, os meninos pequenos sendo maltratados e lá, né? Nossa Senhora. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Olha só, né? Então vocês vão notar aqui que o Tobias não é uma pessoa pobre. Né? Você vê que ele tinha uma cozinheira, ele tinha duas empregadas para cuidar dos meninos, né? Ou seja, a questão financeira nem sempre resolve. Né? Não pôde Tobias adiar a solução justa. E decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Olha só, né? Então o Tobias, né, ficou doido com a situação, né, e se envolveu com a Luciana, né, esperando, né, ter uma companheira e ter alguém para ajudar ele a cuidar dos filhos pequenos. Né? Era essa a visão dele. Contrariando meus caprichos, ou seja, a Hilda gostou nada da ideia. Né? Isso a gente vai perceber isso, como é que isso tem a ver com a história do André Luiz. Ah, se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Olha só, a Hilda virou obsessor no mundo espiritual. Ela viu lá outro invadindo a casa dela, tomando o marido dos filhos, virou, né? Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me convenceu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Ou seja, ela começou a perseguir, né, a Luciana, que era a segunda esposa. E aí a espiritualidade mandou a avó materna dela ir lá conversar com ela, né? Que já tinha desencarnado, a avó dela foi lá puxar a orelha dela. Né? Boa noite, pessoal. Né? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, tá? No capítulo 38. Nós estamos contando a história do Tobias, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade. Olha só. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa.
Sentou-se ao meu lado e pôs-me em seguida ao colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa. A avó dela, né, desencarnada, chegou, né, e pegou a Hilda e sentou no colo. Vem cá, minha filha, né? E perguntou-me chorosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada da sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de lutas ao lado dele. A avó dela deu uma puxada, né? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e deseja e despreza um irmão? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. A vozinha dela levou ela para o nosso lar. Olha só. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei meu estudo sério. O gato que mexeu no meu pé aqui, gente. Consagrei meu estudo sério ao melhoramento moral de mim mesmo. Busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunido-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Ou seja, ela se modificou e do mundo espiritual ela passou a cuidar da família. Até que o Tobias desencarnou e depois a Luciana desencarnou e eles se encontraram lá no nosso lar. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Deus, aprendi que é casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara deste monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Olha só que ela fala aqui que interessante, né? Casamento de amor, casamento de fraternidade, né? São duas almas irmãs. Casamento de provação, né? Que são dois espíritos que precisam se ajustar, né? Casamento de dever, né? Ou seja, às vezes um dos cônjuges tem um dever para aquele outro, né? Que ele está ali para orientar, para ajudar, né? E no dia, né? E no casamento dela, né? Da Hilda, né? É um casamento de amor. No casamento da Luciana já é um casamento de quê? De fraternidade, tá? Movimentos diferentes, né? E assim, construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. O André Luiz ficou doido, né? Tipo assim, tá, mas aqui com quem que você é casado? Aí o que o André Luiz queria perguntar é o seguinte: com quem que você é casado aqui? Com qual das duas? Com as duas? Né? Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação... Ó, tem um gato aqui, ó. Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias ansioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Ou seja, o que é o casamento? União de seres afins. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição do bom tom e interroguei. Mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? O André Luiz quer saber a parte prática do negócio. Tá, você tá casado, é um amor, é alegria. Mas tá, você tá casado com as duas? Como é que é isso? Né?
Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Então a Luciana que vai explicar para o André Luiz. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as possibilidades, meu casamento seria uma união fraternal. Olha lá que nós falamos antes, né? Acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto não encontrava as palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. O André Luiz continuava querendo entender. Tá? Ele está casado com as duas, né? As duas, né, são esposas dele, que negócio é esse? O André Luiz queria o trem prático. Né? A dona Hilda, né, leu a mente da André Luiz, vou explicar do jeito dele. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Olha só, então, a Luciana, ela tinha um outro companheiro, né, que tinha uma ligação espiritual com ela também, como o Tobias, né, e que tinha uma afinidade maior com ela. E esse companheiro tinha reencarnado e a Luciana já ia reencarnar para encontrar com ele, e eles iam se casar, né, e ela fala que vai ser em São Paulo, ou seja, eles devem ter reencarnado na região de São Paulo, tá? Como é que isso aqui na década de 40, né, já deve ter casado, já deve estar velhinho, já deve ter neto já. Né? Se é que não voltou para o plano espiritual já os dois. Né? Então vocês imaginam, o tempo passa. Né? Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado às pressas para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Então, pessoal, o que aconteceu? Né? Só para a gente fechar aqui, né? Hoje o estudo foi bem rápido. Né? O André Luiz ele chega na casa do Tobias e ele encontra, né, o Tobias com a primeira e com a segunda esposa morando com eles. Né? Aquilo ali para o André Luiz, gente, aquilo ali foi uma coisa que a espiritualidade fez de propósito. Por quê? Né? Vamos lembrar que o André Luiz era muito apegado à esposa dele. Né? E quem sabe da história do livro sabe que o André Luiz, quando ele retorna para o lar, né, iludido que ele é, ele vai chegar lá achando que a esposa dele, né, vivia lá mentalmente escravizada, a saudade que ela tinha por ele. E qual que vai ser o susto do André Luiz quando ele vai descobrir o quê? Que a esposa dele está casada pela segunda vez. Né? E isso mexe com a intimidade do André Luiz num nível, né, onde a vaidade, o ciúme dele todo. O que a espiritualidade faz? Sabendo da dificuldade do André Luiz de entender essas questões, o Tobias, né, leva o André Luiz na casa dele para mostrar para ele a situação dele, para o André Luiz já se preparando mentalmente para a própria situação, coisa que ele não sabia ali no momento da história. Claro que quando ele escreve ele já sabia, né? Tanto é que ele fala que foram grandes lições. Por que foram grandes lições? Porque o André Luiz, naquele momento, ele estava tendo contato com uma situação que ele não sabia, mas era muito semelhante à situação dele. Né? E no caso do André Luiz, ele era a dona Hilda. No sentido que, né, ele era o espírito que tinha ido primeiro e ficou a esposa casou de novo. E ele tinha, né, e ele muito ciumento, muito machista, aquela coisa toda, ele vai, né, passar por uma situação dessa. E outra questão também é explicar pra gente, né, que as relações afetivas são relações baseadas no sentimento, no afeto. Né? Não existe nada, ninguém é obrigado a ficar com ninguém para sempre. Né? Na verdade, a tendência é que a gente se integre no amor espiritual cada vez mais. Né? E a gente aprenda a amar, e amar aqueles que nós amamos, amam também. Né? Essa ideia do casamento de homem e mulher, os dois juntos, né? Ela é fantástica para o plano físico, mas vai chegar um momento que nós vamos perceber, né, que se eu amo a minha companheira, eu amo todos que acompanham a trajetória espiritual dela também. Porque ela tem um monte de espíritos, um monte de homens que acompanham ela há milhares de anos. Né? E eu tenho um monte de espíritos que me acompanham também. E as relações de afeto vão começar a transcender esse limite. Né? E a gente vai perceber, por exemplo, que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, todos nós estamos, né, trocando vibrações amorosas o tempo todo. E aí nós vamos crescer e vamos parar de ter ciúme.
Eu vou parar de ter ciúme do meu filho com a minha esposa. Eu vou parar de ter ciúme da minha filha. Eu vou parar de ter ciúme do meu irmão. Vou parar de ter ciúme da minha mãe. Falar que a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Vou parar de ter ciúme do irmão da minha esposa. Né? Vou parar de ter ciúme. São um crescimento espiritual que somente os laços de amor vão nos ajudar a entender. Né? E aí o André Luiz ele precisava desse primeiro contato, né, para ele se preparar intimamente para o que haveria de vir. E vai vir ainda. Né? Nós vamos chegar lá ainda. Que é uma coisa muito interessante para a gente. Muitas vezes as coisas pelas quais a gente vê acontecendo com os outros são preparações para as nossas verdadeiras necessidades. Né? Então, quando a gente vê algo acontecendo com o nosso irmão, vamos utilizar aquilo positivamente para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso despertar espiritual, né? Atendendo aí as nossas necessidades afetivas, né? Porque o amor é muito maior do que a forma como ele se expressa. Né? Hoje, marido e mulher, amanhã, irmãos, ontem, pai e filho, anteontem, filho e pai, né? Daqui para frente, amigos, talvez, na próxima, marido e mulher de novo. Esses laços, na verdade, dizem a mesma coisa. Afeto, carinho, respeito. A forma como esse carinho se manifesta é que vai modificando, né? E sempre, em toda relação afetiva, o respeito, o carinho, o entendimento, né? A dar ao outro exatamente aquilo que a gente pede e a gente quer receber. Né? Essa é a grande raiz da felicidade afetiva. Né? Oferecer à minha companheira aquilo que eu gostaria de receber. E prestar atenção também que às vezes ela quer receber, né, algo que eu não sei, que eu não entendo, aí eu vou tentar me aproximar. Né? E nisso nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos iluminando espiritualmente. Né, meus amigos? Pessoal, nosso estudo, né, chegou aí ao fim, né? Foi até mais breve, né? Desculpem o atraso antes de começar, né? Como eu falei, a questão de transporte da Casa Espírita para cá, né? Mas nós vamos ajustando isso se Deus quiser, tá? Semana que vem nós vamos continuidade do nosso estudo do nosso lar. Lembrando a todos aí que nós estamos na nossa campanha para poder conseguir toalha, tá? E creme hidratante para as nossas mãezinhas, né? Que nós vamos dar de presente para elas, tá? Quem puder nos doar aí toalha, né? Toalha de banho, assim, para senhorinhas, né? Pensar que as senhorinhas bem velhinhas, né? Que são a maioria das nossas acolhidas, né? As avózinhas lá e as filhas das avózinhas, né? Já tem, sem contar que tem umas avós lá que tem a minha idade, né? E já é avó. Né? Então nós estamos fazendo uma campanha para poder, né, dar um presentinho para elas. Quem puder nos ajudar, tá? É só me chamar, né? Já é o início dos trabalhos aí do nosso evento de Natal, que é o Universo dos Sonhos, tá? Que vai ser em dezembro, tá bom? No mais, meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Que os pais aí recebam muita luz, muito carinho, né? E que recebam um grande amor e gratidão da nossa parte. Né? Que nós que somos pais possamos aprender a ser pais melhores, né? Com mais amor, com mais compreensão. Né? Deus nos abençoe, todos nos ilumine. Deus abençoe os nossos pais, os nossos amados e queridos, aqueles que estão no mundo espiritual, aqueles que estão no plano físico. Né? Muita paz, muita luz, boa noite para vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Né? Vamos estar lá no nosso estudo de mediunidade, tá bom? Beijo no coração, fiquem todos com Jesus. Muita paz.